Obrigado. Glória a Deus. Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Glória a Deus. Bem sei que você está confortável aí no seu lugar, mas se você quiser chegar um pouquinho mais à frente, fique à vontade, viu? Mas se estiver bem aí, fique tranquilo. Glória a Deus. Apenas endossando o que a irmã terminou de falar. Esse livro realmente é um dos mais preciosos que eu li, viu, amados? Já faz mais ou menos, eu penso que, deixe-me ver aqui, quase 20 anos. No dia 22 de 3 do ano de 2000, nós adquirimos esse livro. Está com o quê? Está com 19 anos, né? Eu li naquela época. A Ana também, semelhante à irmã, não queria jamais ter casado com um pastor. E a primeira congregação que eu estive pastoreando, irmão Ricardo e Lange, por favor, fique de pé, por favor. Então, as minhas duas ovelhas mais antigas, tem 20 anos, 19 anos, vai fazer 20 anos, que eles foram minhas ovelhas no ano de 99, quando nós estivemos à frente, ainda por pouco tempo, pode sentar, queridos, por favor, ainda que por pouco tempo nós estivemos lá na usina Utinga Leão, lá, não é? Nas proximidades, e ali nós estivemos pastoreando uma congregação. Quando foi agora, no mês passado, nós estávamos conversando, ele disse: pastor, o senhor nos aceita aqui? Aí eu digo: meu filho, faz 20 anos que nós estivemos nessa caminhada, e aí eles estão conosco, glória a Deus por isso. Mas naquela época, a Ana tinha falado com o Senhor, e disse que não gostaria de que tivesse um esposo pastor. E por conta disso, amados, uma vez ela estava lendo esse livro e Deus falou com ela. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, nós lemos naquele tempo, há 18, 19 anos, e lemos agora, há 12 anos eu li mais uma vez, e agora também recente, há uns 3 anos li novamente, e agora para ensinar essa matéria eu li novamente. Então é um livro que eu aconselho a todos, independente, homens e mulheres. Olha, esse livro é muito bom. Por quê? Porque ele fala de uma pessoa que passou 65 anos, quase 70 anos, no ministério, ao lado do esposo, e escreveu apenas um livro. Então tem muita coisa que todos nós podemos crescer. Mas, queridos, eu gostaria de convidar você para abrirmos a Bíblia Sagrada em Mateus, no capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 5. Eu pediria que não colocasse aqui na tela o texto, porque nós vamos ler na Bíblia, na versão da Bíblia Viva, tá, amados? Só esse trecho. Depois vocês podem colocar os versículos que eu mencionar. Mas esse trecho aqui eu vou ler na Bíblia Viva. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. Diz assim: quando Jesus chegou a Cafarnaum, um capitão do exército romano veio e suplicou-lhe que viesse à sua casa e curasse o seu criado, que estava de cama, paralítico e sofrendo muitas dores. Sim, disse Jesus, eu vou curá-lo. Versículo 8. Então o oficial disse: eu não sou digno de que o Senhor entre em minha casa, e não é necessário que venha. Se apenas ficar aqui e disser, seja curado, meu criado ficará bem. Versículo 9. Eu sei disso, porque também obedeço às ordens dos meus superiores. Diga assim: eu sei disso, porque também obedeço às ordens dos meus superiores. Aí ele continua: e de minha parte,
tenho autoridade sobre os meus soldados. Quando digo a um dele, vá, ele vai, e a outro, venha, ele vem, e ao meu escravo, faça isso ou aquilo, ele faz. Por isso sei que o Senhor tem autoridade para dizer à doença dele, que saia, e ela sairá. Jesus ficou maravilhado, voltando-se para a multidão, disse: eu ainda não vi uma fé assim em toda a terra de Israel. Amém, amados? O que me chamou a atenção irmãos, vamos só voltar um pouquinho no versículo 9. Olha a forma como o oficial, o capitão romano diz: eu sei disso porque também obedeço às ordens dos meus superiores, e de minha parte tenho autoridade sobre os meus soldados. Observe bem que ele disse: olha, Senhor Jesus, não há necessidade que você venha até aqui a minha casa, mas eu não sou digno de receber o Senhor. Irmãos, como justificaria um oficial romano, Jesus sendo judeu, escravo dos romanos naquela época, como é que um oficial, um capitão do exército romano, um centurião, acostumado realmente a conduzir escravos nus, como eles faziam, acorrentados, como porcos, e ele chega para um escravo, reconhecendo a autoridade e o poder que existia sobre aquele homem, e disse: olha, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa, no meu palácio, porque eu sou um homem debaixo de autoridade, eu sou um homem que estou debaixo de autoridade, eu tenho superiores, não é isso que ele diz? Olha, eu sei disso porque também obedeço às ordens dos meus superiores, e é por isso que eu tenho autoridade. Por que que ele tinha autoridade? Porque ele obedecia às ordens dos superiores. Só tem autoridade quem obedece à autoridade. Só tem autoridade, só pode exercer autoridade quem é submisso à autoridade. Existe realmente uma cadeia hierárquica disponível, ou melhor, determinada pelos céus, pelo Senhor Deus, justamente nesse sentido. Existe uma cadeia hierárquica de autoridades. Existe uma autoridade superior, existe uma autoridade no escalão um pouco mais baixo, e essa autoridade que está no escalão um pouco mais baixo, ela recebe ordens, determinações, delegações de autoridade, transferência de autoridade, porque ela está submissa na cadeia hierárquica de autoridade determinada pelo céu. Amém, queridos? Nesse período nós vamos então aprender um pouco mais do exercício desse poder, como nós podemos entender o que é submissão, e alguns de nós que conhecem, numa escala um pouco maior, porque todos nós, independente o pior dos ateus que pode existir, ele sabe, ele conhece que existe uma cadeia de autoridade, existe uma hierarquia natural, mesmo não aceitando de onde ela provém, que provém dos céus, mas ele mesmo não entendendo, não compreendendo, não aceitando que existe céu, que existe um ser superior que delegou essas autoridades, que determinou essas autoridades, mas ele reconhece isso. Então, e ele sabe que existem as autoridades delegadas. Então, na verdade, lá no íntimo, todo ser humano sabe que existe uma submissão e existe uma autoridade. E só existe o exercício da autoridade se houver uma submissão correspondente. Quem está debaixo de ordens pode então dar ordens. Amém, amados? Diga assim: eu, estando submisso, eu tenho autoridade para exercer a autoridade que recebi. Glória a Deus. Então, queridos, vamos inicialmente, eu vou falar um pouquinho acerca das definições. Vou ler um pouco das definições e em seguida nós vamos
nós vamos tecer alguns comentários e explicações. Submissão. Existem duas palavras no Novo Testamento traduzido por submissão. Do grego, upotasso, H-U-P-O-T-A-S-S-O, que tem o sentido de subordinar, sujeitar, colocar em sujeição, sujeitar-se e obedecer. Submeter ao controle de alguém, render-se à admoestação ou conselho de alguém. É uma questão de atitude, diga assim, atitude. E o potage, que significa ato de sujeitar, obediência, sujeição. Submissão, amados, é então, em outras palavras, submeter-se, é estar debaixo de uma ordem. Isso voluntariamente. Há uma necessidade que isso proceda do coração. Há uma necessidade que isso venha de uma atitude legítima. Ninguém te obrigou, mas você voluntariamente, reconhecendo isso e sabendo que é uma ordenança, uma orientação do Senhor, você se submeteu. Você reconhece que existe uma autoridade sobre a sua vida. E você voluntariamente, em observância ao Senhor, em obediência ao Senhor, respondendo pelos princípios, reconhecendo os princípios do Senhor, você vai e se quebranta. Submissão é uma questão, antes de tudo, de quebrantamento. Diga-se, submissão é uma questão, antes de tudo, de um coração quebrantado e contrito. Amém, amados? Bem, esse é o primeiro conceito, submissão. A autoridade vem da palavra exousia e significa poder de escolher, liberdade de fazer como se quer, o poder da autoridade ou influência e do direito, privilégio, o poder de reger ou governar, o poder de alguém de quem a vontade, as ordens devem ser obedecidas pelos outros. Isso de acordo com a referência Strong. A autoridade é um poder delegado. Então nós vimos que submissão, existe essa palavra obediência, que está ligado diretamente à submissão. Para se submeter é preciso obedecer. Então nós temos, amados, que compreendermos isso. A autoridade é justamente, amado, o exercício desse poder que foi delegado por Deus. Nós vamos ver numa estrutura hierárquica de autoridade, nós vamos verificar que foi o próprio Deus que estabeleceu as autoridades. E realmente deseja que todos obedeçam de coração voluntário. E Jesus Cristo deixou o nosso primeiro exemplo que podemos citar é o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos, por favor, abrir em Lucas, no capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Versículo 45 diz assim: como não o encontrassem, Maria e José voltaram a Jerusalém em busca de Jesus. Passados 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam admiravam-se da sua inteligência e respostas. Quando o viram, maravilharam-se. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim para conosco? Teu pai e eu, ansiosos procurávamos. Respondeu-lhes ele: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai?
Mas eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Então desceu com eles para Nazaré. Então desceu Jesus com seus pais para Nazaré e era-lhes sujeito. Diga assim, era-lhes sujeito. Mas sua mãe guardava todas essas coisas no coração. O Senhor Jesus, desde muito cedo, o Senhor Jesus Cristo, Ele aprendeu como judeu, aprendeu a cumprir a Torá, a lei, os 5 primeiros livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. O judeu, ele só passava a uma categoria hoje nós chamamos aqui no Brasil, existe o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que até 12 anos é considerado criança, de 12 aos 18 anos é considerado o quê? Adolescente. Então há uma transição dos 12, juridicamente dos 12 para os 13 anos. Lá em Jerusalém, ainda hoje é assim, e antes era mais firme isso, porque o judeu, ele tinha que se submeter às autoridades e eram treinados obrigatoriamente, aqueles que eram realmente os judeus mesmos, que eram firmes na lei mosaica, eles tinham que se submeter a um aprendizado rígido da lei. E ele só poderia ser considerado efetivamente, passaria para outra categoria de rapaz, quase homem, a partir dos 12 anos. Eles tinham por lei, obrigatoriamente, que levar as crianças nessa faixa etária até o templo, e ali ele ser sabatinado, inclusive, para ver se eles estavam sendo criados de acordo com as determinações da lei, pelos pais. Porque lembram que a lei dizia que essas palavras que hoje vos ensino, inculcarás nos teus filhos e falarás delas, estando sentado, estando andando, se deslocando, deitado. Então é uma obrigatoriedade dos pais judeus ensinar os seus filhos. E até os 12 anos a criança era sabatinada. O que aconteceu com Jesus? Ele foi com esse mesmo propósito. Quando chegou lá, ele ficou sendo questionado pelas autoridades e ao mesmo tempo também discutindo com eles, se entusiasmou tanto que se perdeu da caravana dos familiares. E todos retornaram e então a família muito grande. Pastor, a família grande de Jesus? Sim, amados, lembre que Jesus tinha no mínimo, a família de Jesus tinha no mínimo 10 pessoas na família dele. Mas pastor, não foi só Jesus que tal, em seguida Maria subiu na ascensão, não teve nenhum filho e tal, não é isso não, amado, não é bíblico não. A Bíblia diz justamente isso, que Jesus tinha uma família grande, inclusive diz assim, não é este José, filho do carpinteiro, não são seus irmãos Judas, Simão, quem mais? Tiago, Judas, Simão, e quem é o outro, amado? Tinha mais um outro que eu esqueci agora. Eram 4 irmãos, e diz assim, não estão conosco todas as suas irmãs? Ora, se são todas as suas irmãs, presume-se que sejam no mínimo umas 3. 3 com 4, 7 com Jesus, 8, com mais Maria e José, 10. Então tinha no mínimo 10 pessoas. Então, o que acontece? Foi no meio de muita gente, e eles pensaram, quando chegou com 3 dias, aí disseram, puxa vida, é agora, o menino se perdeu, vamos voltar para Jerusalém. Voltaram aflitos, José e Maria. Quando chegaram, encontraram Jesus conversando com os doutores, se entusiasmaram, os doutores estavam entusiasmados de ver o grau de preparo daquele jovem. Diga assim, grau de preparo bíblico do jovem. Será que o Senhor Deus está satisfeito com o grau de zelo e cuidado que você está investindo no seu filho? Será que os doutores ficariam entusiasmados se hoje nós colocássemos aqui as crianças para uma sabatina, pelo menos de versículos bíblicos? Não faz tanto tempo, irmãos, mas no ano de 76, eu lembro que nós estávamos na escola bíblica, eu ali naquela classe e tal, e eu me esforçava, e naquele tempo, irmãos, eram tanto que incentivavam até, e entregavam,
e entregavam até, eu não sei se a irmã Silvia, o irmão e o pastor Antônio, lembra justamente daquele tempo onde entregavam aquelas revistinhas bíblicas para as crianças que participavam de campeonato de versículos bíblicos, irmãos, e outras coisas. E ali nós aprendíamos sobre justamente essas verdades, conforme nós estamos nos esforçando para ensinar na classe. Diga assim: submissão aos mestres. As crianças têm que ser ensinadas em casa e reforçado na igreja. Então há uma necessidade, irmãos, disso. Mas Jesus chegou ali, os pais dele disseram: mas Senhor, mas meu filho, nós estávamos todos preocupados com você. E ele disse: não sabeis que cabia a mim cuidar dos negócios do meu pai. Jesus já tinha uma consciência com 12 anos de idade, que ele estava sujeito a um reino superior, que tinha negócios a cuidar, então ele estava em submissão. Ele estava em submissão e logo depois disse: não sabias que devias cuidar dos negócios do meu pai? Aí a Bíblia diz que Jesus seguiu, pois, com seus pais e era-lhes sujeito. Diga assim: Jesus deu o exemplo, sendo sujeito aos seus pais. Ah, mas Jesus era o Filho de Deus. Irmãos, é o nosso referencial forte. Em tudo, Jesus nos deu esse exemplo. O apóstolo Paulo também, lá em Atos, no capítulo 23, versículo 5, depois você pode confirmar, houve um episódio muito interessante. Jesus estava naquele momento, sendo julgados por Ananias, que era o sumo sacerdote. E Paulo, eu falei Jesus, não é Paulo. Paulo estava sendo julgado ali por Ananias, que era o sumo sacerdote. Chegou um momento que Paulo disse: irmãos, falando para os judeus, irmãos, até o dia de hoje, eu sempre vivi temente ao Senhor, obedecendo à lei. E eu vivi uma vida irrepreensível diante do Senhor. E Ananias pegou e fez sinal para aqueles que estavam próximos de Jesus. E fez sinal que ferissem Jesus na face. Jesus não, perdoe-me, eu estou confundindo. Paulo na face. Paulo foi agredido na face. E quando olhou, que sentiu-se injustiçado, e o amor não se alegra com a injustiça, mas folga com a verdade, Paulo foi de imediato e fez o quê? Olhou para ele, vendo que ele era a grande autoridade ali no julgamento dele, disse: Deus te ferirá, parede branqueada, ou seja, hipócrita, porque está aí colocado para me julgar segundo a lei, e contra a lei mandas ferir. Aí eles pegaram e disseram assim: como ousas falar mal do sumo sacerdote de Deus? Ele disse: irmãos, me perdoe, eu não sabia que era o sumo sacerdote, pois na lei está escrito: não falarás mal do príncipe do teu povo. Então observem bem o cuidado e o zelo que as autoridades têm justamente no campo da submissão, para que possa exercer autoridade. Não existe autoridade legítima sem respeitar e sem ser submisso a uma autoridade superior. Uma das formas de reconhecermos as autoridades, amados, e o grau realmente de autoridade que alguém pode exercer, é vendo a forma como ele trata e se dirige aos seus superiores. Em nome de Jesus, quem foi de nós aqui que migrou de uma igreja para outra ao longo da história? Quase eu creio que muitos de nós. Não chama o seu pastor pelo nome, seu pastor anterior. Honra a autoridade que foi constituída por Deus. Não é pelo fato de você e eu termos saído debaixo da esfera de uma autoridade que nós vamos então tratar de uma forma comum as autoridades levantadas pelo Senhor. É muito importante isso. Não chama o teu pastor disso.
Meu primeiro pastor, como é do conhecimento de alguns de vocês, o homem que realmente pregou e eu aceitei a Cristo por meio da vida dele, eu não tenho coragem de chamá-lo realmente pelo nome. Não, é o pastor, e eu chamo pelo nome, pastor Nairo, no meu caso. Pastor Nairo foi meu pastor há 23 anos. E eu chamo, por quê? Porque existe realmente uma cadeia de autoridade, e existe realmente, amado, uma autoridade, e Davi sabia bem disso. Davi tinha tanto cuidado com isso, que ele chamava Saul pelo nome pelo rei. O meu rei é ungido do Senhor, é ungido do Senhor. Às vezes a gente olha, observa, cristãos, irmão, vivendo uma vida com muita dificuldade, em todas as áreas não prospera, alguns, e às vezes não observamos que existem muitos princípios de autoridade que são quebrados, e por quebrar princípios de autoridade, ele não consegue receber a bênção de Deus, porque a bênção de Deus fica represada na vida dele, manifesta na vida de outras pessoas, mas na vida dele não. Por quê, amados? Porque há uma necessidade de respeitarmos as autoridades constituídas. Submissão é um ato, é uma atitude de coração, para que possamos então, amados, inclusive exercer a autoridade. Por exemplo, existe um exemplo bem pitoresco, eu vou até citar. Eu fui durante alguns anos, irmãos, e hoje sou na reserva, como alguns dos amados, como o irmão Josvaldo ali, estamos na reserva, como o pastor Jorge também, estamos na reserva das Forças Armadas. Mas, irmãos, quando exercemos a autoridade, por exemplo, militar, não é simplesmente aquela pessoa que nós obedecemos, existe uma estrutura toda, um arcabouço jurídico, existe realmente, irmãos, uma autoridade que foi delegada, e as autoridades são delegadas. Por exemplo, quando eu era militar, quando vestia aquela farda, naquele momento eu não era uma pessoa simples, eu estava naquele momento incorporado de uma autoridade das Forças Armadas, eu estava representando o Exército Brasileiro. E quando nós estávamos em controle de distúrbio, ou estávamos substituindo a Polícia Federal, algumas vezes, que nós fechávamos aquela rua, naquele momento ninguém se atrevia, isso há muitos anos, ninguém se atrevia a passar, porque sabia que mais do que um baixinho que estava ali naquela posição de autoridade, existia realmente uma autoridade que foi delegada pelo Estado, e ele representava ali as Forças Armadas. Então um guarda de trânsito, por exemplo, quando hoje em dia um general vem a paisana, mas um guarda de trânsito, vamos supor do BPTran, ele faz sinal naquele momento, naquele instante que ele está de serviço, ele está exercendo a autoridade e é um agente público, é um agente estatal. Naquele instante ele está exercendo uma autoridade que está representando justamente o Estado da Federação. E quando ele faz, independente de, todos param e respeitam aquela autoridade que ali está em exercício. Por que que ele exercita aquela autoridade? Porque ele está submisso, uma cadeia, uma estrutura que existe desde cima, desce, tem um superior e assim por diante, até chegar no ponto mais baixo no campo da hierarquia, mas ele está ali representando o Estado. Então é importante entendermos que existe uma estrutura de autoridade. Diga, existe uma estrutura de autoridade. O propósito de nós estarmos aqui aprendendo acerca de submissão e autoridade é para que eu e você, quando pudermos, e vai acontecer isso ao longo da nossa vida, estivermos em embates, inclusive espirituais, com demônios, com pessoas endemoninhadas,
você possa exercer com autoridade e ser respeitado, e não seja semelhante aos filhos de Seva, que eram 7 filhos de Seva, como está escrito lá em Atos dos Apóstolos, que o demônio veio sobre eles, e eles então saíram correndo, nus e feridos. Um demônio só botou os 7 para correr, irmão. Então há uma necessidade de nós exercermos a autoridade com consciência, mas antes de exercermos a autoridade, é necessário nós submetermos. E muita gente está falhando na igreja do Senhor, justamente por isso. Não está reconhecendo as autoridades constituídas, não está reconhecendo a liderança que possui e que está sujeita. Porque, amados, nós vamos estudar também que a delegação de autoridade é uma estrutura. Por exemplo, na igreja, nós vamos estudar com mais detalhes, mas existe um pastor que é uma autoridade delegada de quem? Do Ministério Verbo da Vida, um pastor presidente, ele nomeia pastores auxiliares, nomeia também os líderes de departamentos, e também ele tem essa responsabilidade perante o ministério, onde se concentra justamente a maior autoridade, que é a autoridade apostólica. No caso desse ministério, o apóstolo Augusto Emery. Mas quando o diácono que foi estabelecido pelo pastor chamar qualquer um aqui e passar alguma instrução específica, disser: olha, meu irmão, por exemplo, meu irmão, por favor, para sobrar um pouco mais de espaço, o irmão pode manobrar o carro, se tiver dificuldade eu manobro, por favor, coloque nessa posição. Não, deixa aí, tá bom. Você está quebrando um princípio de autoridade, você está em desobediência, e isso não é correto e não é plausível, e é necessário que entendamos isso. Eu estou apenas citando o exemplo. Se um diácono disser: meu irmão, por favor, essas cadeiras aqui, o pastor falou que deixasse nessa posição. Não, deixa aí, diz que fui eu que mandei. Você está em desobediência, abrindo porta, e isso não pode existir. Então é necessário que preguemos sobre esse assunto. Para que, amado, possamos estarmos firmes? Para que, quando você orar pela sua criança que está com 39 graus de febre, você veja a febre diminuir, você veja a dor passar? Porque você é autoridade, porque você está debaixo de autoridade. Para quando você orar por alguém que está passando por um momento tão grande de aflição, a sua oração passe efetivamente do teto e não fique os céus de bronze. Porque Deus diz que Ele abate, Ele exalta o humilde, mas Ele resiste ao soberbo. Há uma necessidade de entendermos sobre isso. Diga assim: glória a Deus. O contrário de obediência é rebelião. E rebelião, eu estou apenas na fase conceitual. E rebelião vem uma palavra do grego que quer dizer antilego, que significa falar contra, contradizer, opor-se a alguém, recusar obedecer-lhe, declarar-se contra ele, recusar manter qualquer tipo de relacionamento. Tudo isso é forma de rebelião. Diga assim: Deus me livre. Diga: Deus me livre de uma hora dessa. Aleluia. Existe uma divina estrutura de autoridade, e vamos abrir, por favor, lá em Romanos, no capítulo 13. A estrutura de autoridade é, na verdade, a maneira por meio da qual Deus estabeleceu a ordem. Como a autoridade maior está Deus, que por ser perfeito e imutável deve ser respeitado e obedecido inquestionavelmente, ainda que Ele mesmo não procure uma obediência cega e impensada, mas faz questão de apresentar todas as razões pelas quais os homens entendem a necessidade e o benefício de servi-lo e ser-lhe obediente,
o que também serve de exemplo a qualquer pessoa em posição de autoridade de forma geral. Vamos ler então o que a Bíblia Sagrada nos diz acerca de a submissão às autoridades. Capítulo 13 de Romanos. Versículo 1. Diz assim: toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmos a condenação. Pois os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, pois ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Ela é ministro de Deus, agente da ira para castigar os que praticam o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Por esta razão, também pagais tributos, pois as autoridades são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Amém, amados? Deus estabeleceu nos seres criados uma consciência da necessidade da estrutura eclesiástica. É muito importante nós sabermos, e esse texto está nos falando, amados, que todos nós devemos estarmos sujeitos. O que é sujeito? Submisso, de coração voluntário, coração quebrantado, sem resistência, sujeitos às autoridades. Sabendo que toda cadeia, toda estrutura de autoridade foi constituída por Deus. Nós estamos falando de cargos e funções dentro de uma estrutura constituída por Deus. Quando você se submete em temor, você não está apenas considerando aquela pessoa que está no exercício do cargo ou função. Você está realmente reconhecendo que na estrutura hierárquica que Deus colocou autoridades, você está reconhecendo que Deus constituiu aquela função, aquele cargo, e você, por amor ao Senhor, vai se submeter a Ele. Não estou falando de pessoas. Por exemplo, Adolf Hitler. Foi Deus que constituiu? Não, Deus não constituiu. Mas como imperador, ou rei, ou presidente, na estrutura de um país, na estrutura organizacional de um país, na estrutura de organização de um país, existe aquele cargo de rei, existe o cargo de presidente, existe o cargo de imperador, porque Deus criou o cargo. Os homens, algumas vezes não, sempre, é que colocam homens ali, e fazem votações, e na verdade, quando eles se levantam, aquela autoridade, e pede o apoio da população, muitas vezes a população, porque não se quebranta ao Senhor, porque não respeita esses valores, tomam decisões e abrem espaço e abrem para que aquela autoridade possa exercer como ditador. Deus não colocou o ditador no poder. Diga assim: Deus não colocou ditadores no poder. Amém, amados? Glória a Deus. Então, pastor, está dizendo que é errado eu ficar questionando, justamente depreciando autoridades que estão sobre nós? Questionar as decisões, irmãos, e influenciar é uma coisa. Outra coisa é depreciar, é usar de termos desrespeitosos. Isso aí está, na verdade, errado.
Pastor, eu devo ficar de uma forma cega, concordando com tudo? Não, Deus não lhe chamou com esse propósito. O que depender de você, dentro dos princípios legais que existem para você exercer o seu direito de cidadão, você deve fazer isso com consciência, com bom senso e, sobretudo, debaixo do temor do Senhor. Não é porque uma autoridade foi desconstituída que você vai se juntar aos ímpios, aos pagãos e usar de termos depreciativos e falar muitas vezes coisas indevidas. Saia de perto, querido. Saia de perto. Quando Davi estava na caverna de Adulão, fugindo justamente de Saul, Saul entrou na caverna, e Saul estava acompanhado com 3.000 homens armados, o exército, homens fortes, e homens bem preparados, a guarda pessoal de Saul. E Saul entrou na caverna sozinho, e Davi estava ali em média com 600 homens, e Abissai se levantou e disse: Deus hoje entregou a ti o ungido do Senhor, Deus te entregou o teu próprio inimigo. E Davi foi devagarzinho, segurou os homens, 600 homens sanguinários com ele, todos com a autoestima lá embaixo, e com raiva e com vontade de se vingar, e sabendo que estavam 600 perseguidos justamente por Saul e o seu exército, não devendo, sabiam que Davi desde o início era ungido do Senhor, e que deveria estar ali em Israel, no lugar de Saul. Eles sabiam tudo isso, mas se levantou, e Abissai, que era o comandante, disse, numa outra oportunidade, ele disse: se o Senhor me deixar, eu, de uma lança só, eu atravesso ele e deixo crivado no chão, aqui cravado no chão, só uma vez, me deixa. E ele disse: não, quem tocaria no ungido do Senhor e sairia ileso disso? Não faça isso, ele é ungido do Senhor. Mas Davi, mas meu rei, o meu Senhor, ele está matando Israel. Ele matou 70 sacerdotes de Deus. Mandou matar 70 sacerdotes e exterminou uma cidade dos sacerdotes com todas mulheres e crianças. Nós estamos prestando um serviço à sociedade de Israel, tirando esse homem de circulação e colocando tu, ungido do Senhor, que está realmente separado por Deus, para ficar no lugar dele. E ele foi devagarzinho e pegou e cortou a orla do manto de Saul. Ora, Saul, irmão, numa caverna escura, no mínimo estava tão pertinho dele, porque o rei fez o quê? Tirou o manto, botou do lado e foi fazer suas necessidades um pouquinho perto. Então significa que ele chegou muito pertinho dele, pegou o manto, cortou a orla. Aí a Bíblia diz: mas depois doeu-lhe o coração por ter cortado o manto de Saul. E ali deixou que Saul saísse para longe e disse: Saul, meu rei, meu pai. Observe que ele diz: meu pai, Saul, por que persegues a mim como se fosse um cão? Por que persegues uma pulga dessa forma? Eu sou uma pulga para ti, por que me persegues desse jeito? Quem fez a tua cabeça contra mim? Olhe, Deus me entregou a ti nas minhas mãos, mas quiseram que eu levantasse a mão contra ti, mas eu te preservei, porque tu és o ungido do Senhor. Quem tocaria no ungido do Senhor e sairia ileso? Quem tocaria? Quem faria isso?
Se alguém fez a tua cabeça, em outras palavras, estou parafraseando, se alguém falou mal contra ti, dizendo que era eu, que o Senhor o julgue entre mim e ti. Mas eu não me levantarei contra o ungido do Senhor. Diga assim: submissão está ligada à autoridade. Davi depois ele continuou, Saul continuou a pecar contra o Senhor, nesse intento de persegui-lo, continuou, e que eu achei lindo e maravilhoso, e vocês conhecem a história, mas estamos tratando de submissão e autoridade. Davi teve outras oportunidades. Uma vez Deus colocou todo o exército de Israel para dormir, todo o exército de Israel, e saiu Davi, justamente com Abissai, e saiu, e andou no meio do exército, chegou lá para Saul, perdoe, não foi Abissai dessa vez, Abissai foi na caverna, dessa outra vez foi quem era o outro, lembra, se alguém lembrar do general me fale, o outro general de Davi, o outro general de Saul, que depois ficou sendo general de Davi, Abner, isso. E então Davi chegou de outra oportunidade e Saul estava ali dormindo com todo o seu exército e o seu general de Estado-Maior, chefe de Estado-Maior do lado, Abner. Davi olhou e Abner disse: olha, de uma vez só eu cravo ele, como eu falei para vocês, deixa eu fazer. Davi disse: não, ninguém toca no ungido do Senhor e sai sem ser realmente castigado. Aí foi e pegou justamente o cantil e a lança dele, foi para um lugar bem longe e gritou novamente. Diga assim: Davi gritou novamente. Davi não ficou em silêncio, ele quis trazer uma lição para aqueles 600 homens que o seguiam, e disse novamente: Abner, general, tu não és homem, tu és digno de morte, porque não cuidou do ungido do Senhor. Homem como você deve morrer. Aí Saul gritou, disse: Davi, és tu meu filho? E ele disse: meu rei, sou eu, não fiz nada contra o Senhor, mais uma vez o Senhor colocou a tua vida nas minhas mãos, mas eu preservei, nada fiz contra ti. Vem, pode mandar o seu guerreiro, pode mandar vir buscar a pilha de água, o cantil de água e a lança, porque ninguém tocaria no ungido do Senhor e sairia sem uma sentença. Diga assim: autoridade. Passou-se o tempo, Deus julgou a Saul, e por julgar a Saul, no mesmo dia, morreu os 2 filhos dele, os 3 filhos na verdade, e ele, foi terrível, no monte Gilboa, e eles foram ali, e Saul em determinado momento ficou agonizando, e quando viu que estava ferido, viu que os filisteus estavam se aproximando, que os inimigos, estavam se aproximando naquele momento, pegou sua lança, pediu para o seu escudeiro, disse: arremete contra mim e me mata, porque esses incircuncisos vão escarnecer de mim. A primeira coisa que eles faziam com o rei era furar ambos os olhos e colocar 2 cadeias amarradas. Quando tinha filhos, algum filho vivo, eles matavam os filhos na frente do pai e vazavam os 2 olhos e levavam como prisioneiro até o momento da morte. Aí ele disse: para que eles não escarneçam contra mim, mata-me, arremete contra mim. E o escudeiro dele ficou nervoso na hora, não quis fazer isso, talvez já conhecendo os ensinamentos, sabendo de perto os ensinamentos, que se ele fizesse isso, ele não escaparia também ileso. Ele foi e fez o seguinte, naquele momento, não quis fazer isso, e ele foi, botou uma espada e se jogou contra ela.
Aí a Bíblia diz: e vendo o seu escudeiro que ele já estava morto, foi e também se suicidou, porque não quis tocar no ungido do Senhor. Foi julgado. E depois Deus o chamou a Davi, e disse, ou melhor, perdoe-me, toda a população chamou a Davi e disse: sê nosso pai e guia em Hebrom, porque tu és ungido do Senhor. Constituiu Davi justamente rei de Hebrom. Passou 7 anos, depois todo Israel se reuniu e disse: que faremos, pois, não trazendo o filho de Jessé para ser o nosso rei? Pois sabemos que muito cedo ele já foi separado como ungido do Senhor. Chamou então a Davi, e depois que Davi foi 7 anos em Hebrom, rei, ele foi rei de todo Israel. Por quê? Porque, amado, preservou a posição de autoridade. Existem, na verdade, irmãos, que nós temos que compreender isso, que as autoridades são constituídas por Deus, mas existem 2 reinos. Diga assim: existem 2 reinos. Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. Queridos, bem sabemos que o tema é palpitante e é conveniente que nós venhamos, irmãos, a tocar em alguns exemplos, que a Bíblia toda é cheia de exemplos, justamente de homens que se quebrantaram, homens e mulheres, que se quebrantaram, andaram em submissão e foram bem recompensados pelo Senhor, e exerceram bem a posição de autoridade que Deus constituiu. Mas nós temos que correr um pouquinho. Bem, Colossenses capítulo 1, versículo 3 diz assim, vamos para o versículo 12, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então temos 2 reinos, um justamente que é o reino de Deus, e outro também que é justamente, amados, o império das trevas, que é dominado pela cegueira e pela ignorância e pelo engano. E aqui está falando que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, existem 2 princípios também que reinam, que nós devemos considerar. No reino de Deus, o princípio que é utilizado, que é empregado, é o da autoridade. Diga, o princípio é a autoridade. No reino das trevas, o império das trevas, ele é regido pela rebelião. Império das trevas regido pela rebelião. Em João, no capítulo 14, versículo 30, João 14, 30, o próprio Senhor Jesus, ele disse assim: já não falareis mais convosco, ou muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Então o príncipe desse mundo, amado, é exatamente o diabo, é Satanás, porque ele rege um reino que é constituído pela rebelião. Tudo o que está relacionado à rebelião é proveniente do império das trevas, ou do reinado também das trevas. O diabo, ele é o pai de toda a rebelião. Então, amado, e o Senhor, ele constituiu tudo debaixo de princípios de autoridade. Aqui nós terminamos de ler que o Senhor Jesus, ele é o reino, o Senhor nos colocou, Deus nos colocou no reino do Senhor Jesus Cristo, que é de amor, paz e alegria. Em Romanos, no capítulo 14 e versículo 17, diz assim:
Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Em Lucas, no capítulo 17, os versículos 20 a 21, Lucas 17, de 20 a 21, diz assim: interrogado Jesus pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém, amados? Digo, o reino de Deus, os princípios de Deus devem estar bem sólido no coração e na alma do crente. Diga, eu tenho esses princípios. Pastor, e por que eu tendo esses princípios, eu devo ficar ouvindo de uma forma tão insistente? É para que nós possamos, amados, continuarmos firmes na fé. A Bíblia diz que nós devemos, Paulo, inclusive, ele adverte sobre isso. Ele diz, olha, o que digo a vós, eu não me incomodo de falar novamente, que é para a segurança vossa. Então, cada vez que nós temos o cuidado de preservar nesses princípios, nós estamos, irmãos, colocando esses princípios para valer em nossas vidas e colocando bem firme dos nossos filhos, os nossos descendentes. Lembremos uma coisa: sic transit gloria mundi, assim passa a glória desse mundo. Nós somos passageiros, e nós temos, irmãos, que colocarmos bases bem sólidas nas nossas vidas, mas também dos nossos filhos, dos nossos descendentes. De que adianta nós ganharmos o mundo todo se perdermos a nossa casa? É uma frustração terrível. E há uma necessidade de nós firmarmos mais sólidos esses princípios na nossa casa, na nossa família. Na nossa família. Com os nossos filhos. Aprendamos desde cedo, estabelecermos princípios de submissão, mostrarmos para eles. E quando eles falarem acerca das autoridades eclesiásticas, chame a atenção deles. Eles vão dizer assim, pai, mãe, a gente não pode nem brincar. Você diga, é necessário, isso é erva daninha, isso vai prejudicar a sua caminhada, vai atrair maldição para a sua vida. Seja realmente, se necessário for, um crente radical, é necessário, mas eu digo para a sua família, inclusive. Não pense, e quero dizer mais uma coisa, não pense que você flexibilizando os princípios que norteiam a sua vida, você vai alcançar a sua família, que não vai. Não vai. Não tenta ser agradável com ele, flexibilizando os princípios de Deus, porque não consegue alcançar eles. Lá dentro deles, eles vão olhar e vão considerar, e a consciência deles vão pensar assim, puxa, houve alguma coisa diferente, porque ele já não é daquele jeito que era, tão firme, tão, né? Irmãos, você não precisa ser mal educado, mas você deve ser firme nas suas convicções. Onde você estiver, na faculdade, no trabalho, se não pode falar nada, fica quieto. Para a família se prega com a vida. A vida é o discurso mais forte. Alguém já disse, prega o evangelho, se for preciso, usa palavras. Devemos pregar, irmãos, sendo submissos. Quando começarem a falar mal do presidente, sai de perto. Quando começarem a falar mal do ex-presidente, que ainda é sustentado pela pátria brasileira, e tem 8 servidores permanentemente do lado, não fala que ele, mesmo sabendo, não fala coisas, irmãos, que venham comprometer a tua santidade. Não seja boca do diabo para ficar divulgando ibopes terríveis. Isso é necessário. É imprescindível.
E tem muito cristão que vai orar e não tem força na sua oração. Pastor, existe oração fraca, existe oração forte? Existe. Qual é a oração fraca? Oração fraca é aquela que é feita debaixo por um cristão rebelde, cristão que não anda nos caminhos do Senhor e que é cristão farrapeiro, que só fala da boca para fora, mas não vive os princípios da palavra. Pastor, e qual é a oração forte? É a oração do cristão fiel, daquele que é um embaixador no reino de Deus, daquele que o diabo sabe e conhece e pode dizer: eu conheço a Jesus, eu conheço a Paulo, eu conheço a Jesus, a quem Paulo prega, eu conheço também. Aí começa a citar o seu nome. E quando o ímpio chega e diz: não, aquele dali é crente, aquele dali é crente. Irmão, teu amigo fiel é aquele que serve ao Senhor e anda no temor do Senhor. Sou um homem de pouquíssimos amigos, porque eu não quero andar comigo. Andar comigo, eu não quero alguém que me puxe para o inferno. Eu quero pessoas que me puxem para o céu. Você é assim também, querido? Todos nós. De lá nós já viemos. De lá nós já viemos. Andemos, irmãos, debaixo do temor do Senhor, para que possamos exercer a autoridade. Se estivermos submissos aos princípios da palavra do Senhor, acontece o que está lá em 2 Crônicas, capítulo 15, lá a partir do versículo 2, que diz: ouvi-me, ó Israel, e vós, moradores de Judá, o Senhor está convosco enquanto estiveres com ele. Se o buscardes, ele se manifestará. Se o deixardes, ele também te deixará. Nós não queremos que o Senhor nos deixe. Nós queremos andar com o Senhor firme, e é por isso que lado a lado, ombro a ombro, debaixo dos princípios de submissão, exercendo a autoridade que Deus nos confiou, nós podemos andar como homens e mulheres de Deus, pelotão forte, pelotão precursor. Geralmente quando eu estava no exército, irmãos, o comandante separava, botava um tenente, um sargento, um cabo, geralmente 2 cabos, e mais soldados, o número no mínimo de 8, e dizia que era o pelotão precursor. Toda e qualquer ordem de marcha, toda marcha que nós fazíamos, porque no exército se faz marcha de 8, de 12, de 16, de 24, de 32, de 49 quilômetros, equipados, às vezes de 44 também. Mas nós fazíamos até 32 quilômetros, né? Mas separava o pelotão, que era forte, para ele ir na frente. O objetivo dele era sair, levando mais outros, e ali ele ia colocando em cada lugar, examinando a área que a tropa ia passar, e colocando pessoas em locais perigosos. Deixava sempre um soldado ali armado, bem armado, para fechar os cruzamentos das ruas por onde íamos passar e tal, e nós íamos assim, e nós chamávamos, e o exército chama, de destacamento precursor. E a Bíblia diz que Jesus, ele foi o precursor de uma nova aliança. Essa igreja do Senhor Jesus Cristo, diga assim, essa igreja. Por favor, amados, eu estou hoje, reconheço que eu estou provocando você para ser repetitivo, mas a repetição é a base do aprendizado. Se você não fala, você não confia. Se você não confia, você não age. Você fala, você age de acordo com o que você confessa. A vida e a morte estão no poder da língua. Se você não fala sobre a autoridade, você nunca vai exercer a autoridade. Se você não é provocado e não fala com força, dando credibilidade àquilo que você confia, você não vai no momento oportuno exercer autoridade. Então diga assim: eu faço parte de um grupo especial, grupo que anda no temor e na admoestação do meu Senhor. Eu ando firme
na palavra do Senhor. Eu sou referencial de crente onde eu passar. Diga: minha família está guardada debaixo da proteção do meu Pai. Eu exerço a autoridade que Deus me confiou. Aleluia! Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Nessa introdução a esse assunto, irmãos, nós hoje recebemos da parte do Senhor princípios sólidos, relembramos princípios sólidos para que nós possamos estarmos firmes no Senhor. Amém? Glória a Deus. Lá no Salmo 115, versículo 2, diz algo que eu sempre gosto de citar. Diz assim: não a nós, mas ao teu nome dai glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Pai querido, nessa manhã nós queremos glorificar o teu nome. Pai, esse povo bendito, esse povo abençoado, é um povo teu, povo de aliança, Pai, povo precioso, povo, Pai, que tu tens treinado para que possa exercer, Pai, em submissão e em total autoridade aquilo que tu confiaste. Senhor, obrigado pelo sangue do Cordeiro que está sobre a vida de cada um deles. Pai, obrigado porque com um cuidado tão especial, tu tens preservado os familiares de cada um deles. Pai, filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre o galardão do Senhor. Filhos crescerão e se estabelecerão, firmados como carvalho de justiça plantados na casa do Senhor, como oliveira verdadeira, Pai, produzindo, Pai, para Ti. Nós te louvamos, Senhor, desde já, Pai, por eles, pelo amor que está no coração de cada um deles. Pai, poderíamos estar em outros lugares, mas nós escolhemos a melhor parte, e nesse dia nós estamos aqui para receber de Ti, recebendo de Ti, para que possamos estarmos mais fortes e mais firmes na Tua caminhada. Nós te louvamos desde já, Pai. Blinda, Pai, a vida de cada um dessas ovelhas preciosas, não só elas, mas toda a família deles. Blinda, Senhor, com o sangue do Senhor Jesus. E nós sabemos, Senhor, que nós vamos exercer com graça e autoridade, Pai, aquilo que Tu nos confiaste. Obrigado, Pai, por isso. Obrigado também por uma tarde bendita, uma tarde abençoada, uma tarde preciosa, que descansaremos e logo a mais à noite estaremos, Pai, justamente para que possamos, Senhor, participar da ceia do Senhor e participar desse banquete celestial. Te louvamos, Pai, e te damos graças no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Alguém está com algum problema de enfermidade, está sentindo alguma dor? Se tiver, chegue aqui.